Terceira dica. Essa é parecida. Faça testes. Opa, mas como assim? Acabou de falar para se submeter a testes. Bom, uma dica importante é você se submeter a testes no sentido prova, algum objetivo, alguma avaliação, ainda que pública. O público te julgar se você é bom ou não, isso é uma coisa. Fazer testes, que eu quero dizer, é quanto às técnicas de estudos. Por exemplo, você tem que ver o que dá mais resultados. Vídeos, leitura de livros, artigos, ouvir, ler, discutir, debater, enfim, quanto ao lugar, é melhor ficar numa biblioteca ou é melhor estudar em casa? Quanto a horários, você prefere estudar de manhã, acordar mais cedo, estudar antes do almoço, estudar depois do almoço, estudar à noite, estudar antes de qualquer atividade, estudar depois de cumprir todos os compromissos? Como você prefere? Horário, então, resumir ou não? Alguns preferem estudar resumindo, outros preferem estudar, enfim, marcando. É o meu caso. Hoje eu prefiro marcar no livro e depois ler aquilo que eu marquei. Enfim, tudo isso é basicamente a forma como você vai se definir. Tanto que eu recebi uma pergunta do Victor Bialski. Ele perguntou se leitura dinâmica ajuda nos estudos. Para mim ajuda bastante, concentração, velocidade, foco. Agora, tem que ver se ajuda as outras pessoas. Pode ser que não ajude. Cada um é cada um. Então uma indicação de livro que eu faço, talvez aquela pessoa não goste. Uma indicação de técnica talvez não funcione para aquela pessoa. Alguns preferem ler, outros preferem ouvir. Eu prefiro, por exemplo, se for para pegar tudo que eu acabei de falar, eu prefiro ler. Não sou muito bom para aprender ouvindo, eu prefiro ler. Eu prefiro livros, ainda que goste muito de artigos também. Eu prefiro fazer leitura dinâmica. Eu prefiro estudar ou de manhã antes de todas as tarefas, que aí eu começo as tarefas já sabendo que já cumpri minha meta de estudos, ou à noite, depois de ter cumprido as minhas tarefas. À tarde funciona também, mas não é tão produtivo. Eu prefiro ler marcando e não resumindo, mas eu já li resumindo. Durante a faculdade eu estudava quase que somente resumindo. Eu cheguei a ter um bloco desse tamanho de fichas, de resumos à mão, fora os resumos que eu tinha impressos, digitais também, que eu fui fazendo. Porque a graça do resumo não é ler o resumo do outro, é você fazer o resumo, porque é como se você estivesse aprendendo para ensinar para o seu eu futuro. Então o resumo é o seu eu passado ensinando ao seu eu futuro. Isso é excelente. Agora, para mim, hoje, não é o que funciona. Eu prefiro ler marcando o livro e depois revisar aquilo que foi marcado. Então, faça testes, não tenha vergonha de testar técnica de estudo, horário, lugar. Eu prefiro estudar, por exemplo, em casa. Não tenho tanta produtividade estudando na biblioteca. Teve um tempo que eu tinha. Teve um tempo que eu gostava de estudar na biblioteca e aquilo me ajudava bastante. Então, essa é mais uma dica. Faça esses testes, faça o máximo possível. Não compre pura e simplesmente a ideia dos outros. Tente testar aquilo que um falou, veja se funciona, se funcionar você mantém. Tem coisas que eu faço no automático hoje há vários anos. Por exemplo, marcação, eu faço sublinhado de lápis. Em algum momento eu tive dúvidas. Será que é melhor marca-texto ou sublinhado de lápis? Hoje, nem tenho marca-texto mais. Só leio marcando com lápis. Ou fazendo do lado, parênteses ali marcando parágrafo, 2, 3, 4 linhas. Então você vai desenvolver, mas você precisa testar e ver aquilo que vai te dar resultado. Inclusive anotar. Opa, estudando de manhã eu rendo bastante, estudando à noite eu estudei menos tempo, ou fiquei muito tempo em cima do livro, mas estava cansado, não conseguia avançar muitas páginas e tal. Vá monitorando também os seus resultados conforme você faça esses testes.